Olá, galera. Seja bem-vindo aí à nossa segunda aula, né? Nosso segundo momento aí. Aproveita aí, deixa teu like no vídeo, né? Para ajudar o nosso canal aí, tá bom? Aproveita também, se inscreve no canal para ficar ligado aí nas notificações e também você pode deixar sugestões aí nos comentários, tá bom? Dicas aí para os próximos conteúdos que a gente pode trabalhar, ok? Então, estou só fazendo alguns ajustes aqui para a gente ir à nossa aula, tá bom? Acredito que está tudo ok, acredito que todo mundo está me ouvindo aí direitinho, beleza? Primeiramente aí peço desculpa a vocês, caso vocês escutem aí algum som externo, é porque eu estou trabalhando no meu home studio, né? E às vezes tem um som, né? Tem uma neném em casa também, às vezes minha neném chega aqui querendo falar comigo um pouco, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos começar a nossa aula aí. Ok? Então, ó, nossa aula de hoje vai ser sobre o assunto de polígonos, né? Porém, na aula anterior, eu pedi, né, que quem, né, cheguei a pedir aí, quem tivesse dúvida, né, eu deixei na descrição do vídeo anterior uma lista de questões sobre o assunto anterior. Quem tivesse dúvidas poderia mandar pelo meu WhatsApp. Se caso eu não conseguir solucionar as dúvidas pelo WhatsApp, eu iria trazer nesse vídeo de hoje aqui. Tá bom? E aí três pessoas me solicitaram as dúvidas e eu trouxe essas dúvidas aqui pra gente. Então vamos trabalhar ela aí, vamos tirar essas dúvidas aí da galera. Beleza? Então vai lá. Lembrando que eu vou deixar o link do vídeo anterior na descrição do vídeo. Tá bom? Então na descrição do vídeo eu vou deixar desse vídeo aqui, né? Vou deixar aí o link do, do vídeo anterior e lá você, na descrição do vídeo anterior, você pega esse material, né? Essa lista de exercícios. Aí você pode trabalhar com essa lista de exercícios e ver e rever essas questões aí. Então, como eu faço sempre com os meus alunos, né? Então, sempre eu gosto de pedir aos meus alunos o seguinte: quando eu estou respondendo questões, eu peço que nesse momento ele pause o vídeo, né? Então pausa o vídeo e tenta responder a questão, tá bom? Aquele aluno que teve dúvida, né? Então ele já sabe qual é a questão, tudinho, aquela coisa toda, ele segue aí acompanhando a resolução. Ok? Acredito que você pausou já. Vamos embora aí responder a questão. Então a questão diz o seguinte: representamos as paralelas RS cortadas pelas transversais U e V. Calcule a medida de x e y. Então ele está querendo aqui o valor de x e de y. Qual é a diferença aí? A diferença é que na aula anterior a gente trabalhou com paralelas nesse formato aqui. Vocês estão vendo aí. A gente trabalhou com paralelas desse formato, cortada por uma transversal. Basta a gente pegar essa imagem e adaptar essa figura aqui. Como dica, eu sugiro que você só gire a folha. Dê um giro aí na folha de 90 graus e você vai ver que ele vai ficar justamente nesse formato que a gente tem. Então a gente tem duas transversais aqui. A gente tem a transversal U e a gente tem a transversal V, que corta as duas paralelas, ó, S e R. Então vamos lá, vamos tentar desenhar aqui. Vou colocar aqui a transversal U. Né? Então essa é a transversal U. Reta S, reta R. Aí vamos ver aí quais são os ângulos que está tocando, né? Ou seja, quando o U toca S, que ângulo aparece? O Y. E quando o U toca R, qual é o ângulo que aparece? A gente vê aqui, ó, esse ângulo aqui, que é o X. Okay? E na outra figura, essa é a dica que eu dou a você, a gente sempre separar. Como tem duas transversais, então vamos trabalhar com as duas separadinhas. Essa é a transversal V, que é o S e aqui é o R, do mesmo jeitinho. Aí vamos lá, V quando toca em S, é aqui, ó, nesse ângulo aqui, quando ele toca em S, vale quanto? 80. E quando toca em R, vale o quê? Vale o quê quando toca em R? Vamos lá? Se a gente observar, muito de você vai dizer 22, professor. Não, 22 mais X, é esse ângulo todo.
Então V, quando toca em R, ó, ele é esse ângulo todinho aqui. Beleza? Então vale 22 mais x. Ok? Vamos lá, vamos analisar aí. Na aula anterior, a gente viu o quê? Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. A gente viu que o ângulo, quando ele está em regiões diferentes, que seria? Temos aqui a região externa e temos aqui a região interna. Então, quando está em regiões diferentes do mesmo lado, esses ângulos são iguais. Então, regiões diferentes e do mesmo lado, os ângulos são iguais. Então, eu posso concluir aqui que x é igual a y. Beleza? A mesma coisa, se você observar, está acontecendo aqui, ó, com o 80 e com o 22. Ó, são ângulos que estão do mesmo lado, mas em região diferente. Ó. Região externa e região interna. Regiões diferentes, mesmo lado, são iguais. Então, eu posso concluir que 80 é igual a 22 mais x. Beleza? Então, eu posso concluir isso aí. Observa que com essa conclusão eu consigo encontrar aqui o valor de x. Eu posso chegar aqui e ver, o 22 está positivo, vai para o outro lado como? Negativo. Então, quanto é 80 menos 22? 58. Então, já encontrei o valor de x. X vale 58. Como x é igual a y, então eu concluo que y é igual a 58 graus também. Beleza? Então, questão tranquila, né? Questão boa para a gente calcular. Tranquilo? Vamos para a próxima. Vamos lá, mesmo esquema que o anterior. Pausa o vídeo agora e tenta responder. Aquele que está vendo aí pela primeira vez, que não teve dúvida, tenta responder novamente, só para praticar. Até porque matemática sem prática não é matemática. Ok? Então vamos lá. Qual deve ser o valor dos ângulos Z e Y? Olha o que ele está querendo aqui. Ó. Valor de Z e Y. Okay? Então Z e Y. Onde é que está Z? Aqui. Onde é que está Y? Aqui. Okay? Então qual seria o valor deles dois? Para as retas R e S sejam paralelas. Né? Então a gente observa o seguinte, já está na transversal normal. A única diferença é que ele deixou R e S inclinadinho. Mas a gente tem a transversal aqui, que é essa reta aqui. Essa é a transversal. Vamos analisar Y e Z. Ó, Y e Z são ângulos que estão na mesma região, ó, estão tudo na região interna e do mesmo lado. Ó. Então estão do mesmo lado. Regiões de mesma região e de mesmo lado, eles são suplementares. Quer dizer o quê? Que Z mais Y é igual a 180 graus. Beleza? Então Z mais Y é igual a 180. Aí a gente agora vai analisar, professor, mas aí eu encontrei a soma, mas eu quero o valor separado. Quero o valor de Z e o valor de Y. Aí vamos olhar. Z, ele é oposto pelo vértice desse ângulo aqui, ó, 2x menos 30. E Y é oposto pelo vértice desse ângulo aqui, 3x mais 20. Se a soma dos dois é 180, então eu posso substituir aqui, ó, 2x menos 30 mais 3x menos 20, que é igual a 180. Eu posso fazer a substituição. Agora eu vou somar os semelhantes. 2x mais 3x, 5x, menos 30, ou melhor, é mais 20, né? Foi mal aqui. Então, menos 30 mais 20. Okay? Quanto é menos 30 mais 20? Menos 10. Okay? Deixa eu escurecer aqui. Dá menos 10. Okay? Continuando. Tudo isso igual a 180. O 10 está negativo, vai para o outro lado o quê? Positivo. E aí, como ele vai positivo, vai ficar 180 mais 10, que dá 190, e x vai ser igual a 190, que divide 5. Bom? Então, 190 dividido por 5, 38. Okay? Esse seria o valor de x. Aí encontramos x. Se encontramos x, agora a gente consegue encontrar separadinho cada ângulo. Z é igual a 2 vezes 38 menos 30
E y vai ser igual a 3 vezes 38 mais 20. Né? Vamos lá. Quanto é 2 vezes 38? 76 menos 30 vai obter 46 para o valor de z. 46 graus. 3 vezes 38 dá 114. Mais 20, 134. Ok, galera? Então, a resposta aí dessa questão aí vai ser 46 e 134. Ok? Vamos para a próxima questão. Mesmo esquema. Acredito que você aí pausa aí o vídeo. Tá bom? Pausa o vídeo para responder a questão. Né? E tranquilidade. Vamos lá, vamos analisar aqui. Sejam URS retas paralelas cortadas por uma transversal T, conforme a figura abaixo, na qual estão destacadas as medidas angulares x, y e 50. Nessa questão aqui ela faltou o enunciado. Ela pede para calcular, né, o restante do enunciado, calcular o valor de x. Né? Só que para chegar em x, automaticamente a gente tem que chegar em y, tá bom? Sim ou não, depende. No caso da gente aqui, esse y aqui ele nem é necessário. A gente encontra o x facilmente, porque se a gente observar, ó, 50 em relação a esse ângulo daqui, é um ângulo de mesma região, porém de lados diferentes. Isso a gente chama de ângulos alternos. Como é ângulos alternos internos, eles são sempre iguais. Então se ali é 50, aqui também é 50. Agora olhando esse 50 daqui, com esse x, a gente tem ângulos que estão em regiões diferentes e do mesmo lado. Também são iguais. Então eu posso concluir que x é igual a 50. Beleza? Então esse seria o caminho mais rápido para a gente chegar nessa questão aí. Se você que pediu a questão ou está vendo o vídeo não entendeu ainda como eu cheguei nesse resultado, uma dica legal era você separar. Bom, você separa aí os ângulos aí. Ó. Aí você poderia chamar, ao invés de 50 aqui, você chama de Z. Bom, que aí você vai ter as duas figuras aqui, ó, como eu estou mostrando aqui. Do jeito que a gente viu nas questões anteriores. Né? Aqui internamente ó, é o X, aqui é o Y, tá bom? E aqui vai ser o Z que a gente chamou. É o mesmo esquema. Se a gente ver, aqui é o Y, aqui é o Z e aqui é o 50. Bom, aí vamos trabalhar. Se aqui é 50, aqui é 50, que são ângulos alternos. Bom, aí observa que agora eu vou olhar esse ângulo daqui, que é o Z, em relação a esse X. Ângulos de regiões diferentes e do mesmo lado. Por isso que eu concluo que X é igual a 50. Okay? Mesmo assim, persistindo a dúvida, é só mandar o zap lá e a gente esclarece de outra forma também. Existem várias maneiras de fazer essa questão aí. Beleza? Então vai lá, vamos começar a aula. Esclarecidas as dúvidas, vamos começar a aula de polígonos. Okay? Ó, os polígonos, em sua forma, eles conseguem obter a sua definição a partir de algumas características. Vamos ver essas características e chegar na definição dos polígonos. Né? Existem dois tipos de linhas. Né? Existem as linhas formadas por curvas. Né? Então, pegar aí, ó, curvas. E existem as linhas formadas por segmento de reta, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Vocês estão vendo aí essa linha aí por segmento de reta. Essa é a linha a qual a gente vai trabalhar para chegar na definição do polígono. Bom, avançando aí mais um pouco, as linhas poligonais, que são as linhas que são formadas por segmento de retas, existem 4 tipos. Existem as linhas abertas com cruzamento, as linhas abertas simples, as linhas fechadas com cruzamento e as linhas fechadas e simples. Bom? São as linhas fechadas simples. O nosso polígono, ele se encaixa nessa categoria aqui. Né? Porque o polígono ele tem que ser fechado e ele não pode conter cruzamento. Né?
A gente pode chamar de polígono essa figura daqui. Com isso a gente chega na definição clara que existe na maioria dos livros aí em relação a polígono, né? Ele diz o seguinte: polígono é uma linha poligonal fechada e simples com sua região interna e externa, né? Em outras palavras, o lado de dentro e o lado de fora. E além do mais, né, tendo essa definição, a gente pode chegar na conclusão de que um polígono ele pode ser convexo e não convexo. Bom? Então, um polígono pode ser convexo e não convexo. Vamos diferenciar aí. Professor, como diferenciar sobre não convexo e convexo? Vamos lá, dá uma dica legal aí para vocês. O polígono não convexo é aquele polígono da seguinte forma, que traçando, deixa eu botar aqui o marcador, ó, traçando um segmento ligando dois pontos do polígono, sempre vai existir um espaço, ó, nesse segmento, sempre vai existir um espaço que não pertence à figura, que não pertence ao polígono, né? E isso é o quê? Se a gente tem esse tipo de falta de segmento, então eu posso dizer que o segmento em si ele não contém, ou seja, não está contido, na verdade, no polígono. Quando isso acontece, a gente tem um polígono não convexo. Muito cuidado para você não confundir, né? Não chamar um polígono não convexo de polígono aberto. Veja que as superfícies abertas que a gente tenha, essas aqui, ó. Essas são as superfícies abertas que a gente tem. Voltei aqui o slide aqui um pouquinho, para a gente ver aqui. Isso é uma superfície aberta. Bom? Isso é uma superfície aberta. Então eu não posso chamar um polígono de polígono não convexo de polígono aberto. Tá bom? Muito cuidado com o que às vezes se escuta por aí. O polígono não convexo é aquele que, traçando um segmento ligando dois pontos do polígono, esses dois pontos pertencentes ao polígono, vai existir parte do segmento que não pertence ao polígono. Quando isso acontece, então tem um polígono não convexo. Né? E é de costume, por exemplo, se você chegar lá no Enem e cair um polígono como esse, muita gente pega e faz essa ligação aqui, ó, dividindo o polígono em dois polígonos convexos, né, em dois retângulos aí, por exemplo, e calculando aí, fazendo seus cálculos através do que fez na divisão. Aí você fica à vontade. E o polígono convexo, que é o mais convencional que a gente vê, né? A gente trabalha melhor com o polígono convexo, né? Mesma definição anterior. Observa que traçando, ó, qualquer segmento aqui dentro do polígono convexo, nunca, jamais eu vou ter um segmento e fique parte dele fora do polígono. Pode ver aí. Tá bom? Pode tentar aí buscar dois pontos que ligando parte desse segmento fique fora do polígono. Não tem como. Sempre fica interno. Isso quer dizer que todos os segmentos sempre estarão contidos no polígono. E aí a gente tem um polígono convexo. Os polígonos convexos eles têm uma nomenclatura, recebem alguns nomes. Né? Vamos ver aí. Esses nomes aí. Eu trouxe de alguns aí. Trouxe os polígonos de 1 a 20. Né? O nome dos polígonos aí. Por exemplo, o polígono com 4 lados, chamado de quadrilátero. O 6 lados, hexágono. Né? Com 8 lados, octógono. Com 10 lados, decágono. Né? Com 15, pentadecágono. Okay? Com 20 lados, icoságono. Né? Então são alguns polígonos que a gente tem. Você pode buscar na internet aí a lista de todos os polígonos aí já existentes no planeta. Vai ter uma lista bem maior que tem os nomes aí. Inclusive você pode encontrar no blog Fonte do Saber essa lista com a maioria, na verdade eu acredito que 80% dos polígonos existentes e sua nomenclatura. Beleza? Essa tabela aí só foi uma parte da tabela que eu trouxe para vocês verem aí a nomenclatura desses polígonos. Ok? Vamos lá. Polígono equiângulo. Vamos agora classificar os polígonos, né? Então, classificando os polígonos quanto aos ângulos, a gente pode encontrar o polígono equiângulo. O que é o polígono equiângulo? É aquele polígono que vai possuir, ó, todos os ângulos iguais. Muito cuidado para não pensar que é todos os ângulos retos, tá bom? Porque aqui eu coloquei um retângulo. Mas, por exemplo, se eu pegar um triângulo, onde os ângulos aqui sejam iguais, eu também tenho um polígono equiângulo. Tá bom? Então, o triângulo equiângulo. O polígono equiângulo é aquele que possui todos os ângulos iguais. Polígono equilátero, né?
Desculpa aí. Né? Polígono equilátero é aquele polígono que possui todos os lados iguais. Né? Então, todos os lados são iguais, a gente chama de polígono equilátero. Por isso que o triângulo equilátero lá, por possuir triângulos, por possuir lados iguais, a gente apelida ele de triângulo equilátero. Na verdade, de propósito, eu trouxe aqui para mostrar a vocês o polígono regular, e aí eu trouxe o triângulo equilátero. A gente tem o costume de só chamar ele de triângulo equilátero. Na verdade, o triângulo equilátero, além de equilátero, ele é equiângulo também. Ele possui todos os ângulos iguais a 60 graus. Quando eu tenho um polígono que tem as duas características, que ele é equiângulo e que ele é equilátero, tá bom? Como por exemplo, no exemplo anterior tem um quadrado aí. Além dos lados, os ângulos também são iguais, são ângulos retos. Então, quando eu tenho essa característica, ângulos iguais, lados iguais, então eu chamo de polígono regular. O nome verdadeiro do triângulo equilátero é esse. A gente tem um costume de chamá-lo de triângulo equilátero. Eu não sei o porquê, prefere se chamar só porque tem os lados iguais também. Mas é lembrar que ele é um polígono regular. Acontece muito no Enem de cobrar assim: temos uma pirâmide de base triangular regular. E chega aluno para mim: professor, que triângulo é esse? Que eu não sei qual é o triângulo regular. Mas agora você está sabendo, tá bom? Aluno meu já fica na frente, aluno meu ele está sempre a um passo dos outros alunos aí, está vendo o verdadeiro nome, né, a verdadeira assinatura do triângulo equilátero, né, chamado de polígono regular, ou triângulo regular, como a gente conhece aí. Tem todos os lados iguais e todos os ângulos também iguais, ok? Vamos avançar aí. Vamos ver aí o propósito da nossa aula, né? Então, a nossa aula, o foco principal dos polígonos não é só essa teoria que a gente viu, né? Claro que teoria é importante, né? Mas o foco principal seria o cálculo de diagonais de um polígono. Né? Então, por exemplo, você saber quantas diagonais de polígono. Primeiro, saber o que é uma diagonal, professor. Se eu tenho um polígono aqui, deixa eu desenhar ele aí meio torto, seja ele regular ou irregular, alguns deles e muitos deles vão possuir diagonais. Né? E as diagonais do polígono são todas aqueles segmentos que partem de um vértice a outro vértice. Tá bom? Sempre parte de um vértice a outro vértice. Sempre de um vértice a outro vértice. Isso é o que a gente chama de diagonal. Cuidado para não confundir, por exemplo, se eu desenhar aqui, você pensar que a diagonal vai ser esse segmento aqui. Ok? Não é. Esse segmento aí que a gente marcou aqui, isso é lado do polígono. Não é diagonal. Diagonal é o segmento que vai ligar um vértice a outro, desde que não passe, não toque na lateral, ou seja, nos lados do polígono. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente ver. Só que alguns polígonos é tranquilo para a gente, né? Alguns polígonos aí é tranquilo para a gente chegar, desenhar e encontrar as diagonais. Né? Outros, por exemplo, polígono com 20 lados, polígono com 10 lados. Então, para a gente encontrar essas diagonais, se fosse desenhar o polígono, ligar segmento com segmento, segmento diagonal com diagonal, vértice a vértice, na verdade, ia dar trabalho. Então, graças a Deus que a gente tem uma fórmula aí para ser utilizada. Isso aqui é a fórmula para o total de diagonal. Então, qualquer polígono, você quer saber o total diagonal, você usa essa fórmula aí. Muita gente vai perguntar: professor, e o N, que significa isso? Esse N significa o número de lados. Então, por exemplo, se for um pentágono, então o N vale 5. Bom? Se for um quadrado, N vale 4. E assim por diante. Né? Existe uma observação quanto a essa parte da fórmula, é que vai existir uma outra fórmulazinha menor, que é N sobre 2, porém ela só vai ser utilizada para polígonos pares. E ela não traz para a gente o total de diagonais. Ela traz para a gente as diagonais que passam no centro. Bom, as diagonais que passam no centro da figura. Essa é o único retorno que essa fórmula traz para a gente. Okay? Que é dn igual a n sobre 2. O n, mesmo esquema, número de lados.
Beleza? Vamos praticar um pouquinho, vamos ver um exemplo aí. Se um polígono convexo tem 8 lados, qual o seu número de diagonais? Mesmo esquema, hein, gente? Pausa o vídeo e vai responder. Depois retorna aqui e vê a solução. Ó, se a gente fosse desenhar, polígono que tem 8 lados é o octógono. Então, se a gente fosse desenhar o polígono, vê quantas diagonais ia encontrar. Ih, rapaz, o cara se perde nas contas. É muito diagonal. Se você tivesse várias canetinhas coloridas aí, fosse contando aí, marcando cada linha dessa com uma cor diferente, e aí depois você contava quantas cores tinha. Então, se você fizesse isso aí, eu acho que teria chance. Então, claro que a fórmula vai salvar a nossa vida. Né? Deixa eu apagar aqui, tá aí riscando de todo jeito. Né? Então, claro que a fórmula vai salvar a nossa vida. Então, qual é a fórmula? dn igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. Vamos lá. dn, então, d8, 8 que multiplica 8 menos 3 sobre 2. Vou calcular aí. 8 menos 3, né? Dá 5 dividido por 2. Corta 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4 vezes 5, 20. Então significa que tem 20 diagonais aí no octógono. Ok? Então, se eu tenho 20 diagonais no octógono, eu posso perguntar, professor, e se a pergunta fosse quantas passam pelo centro? Então, vamos lá. Quantas passam pelo centro? 8 sobre 2. Quanto é 8 dividido por 2? 4. Essas são as que passam pelo centro. E se a pergunta fosse quantas não passam? Então, vou botar aqui. Ó. Essas são as que passam. Essas são as totais. Isso pode você printar aí na tela. Bom, e agora as que não passam. As que não passam, basta você pegar 20 menos 4. É 20 menos 4, 16. Então, existe 16 diagonais que não passam pelo centro do polígono. Beleza? Ok? Espero que esteja tudo ok. Bom, qualquer coisa vocês falam aí no chat aí e a gente desenrola aqui. Vamos lá, continuando. Soma dos ângulos internos. Outra maravilha de forma. Todo ano cai alguma questão envolvendo a soma dos ângulos internos no Enem. Está lá sempre presente. Né? E o que é que essa fórmula nos traz? Ela retorna para a gente a somatória, o próprio título já fala, né? De todos os ângulos internos de um polígono. Né? E esse n aqui é o número de lados. Mesmo esquema que a fórmula anterior. Número de lados. Veja que até agora a gente só viu fórmulas com uma única variável, o n, número de lados, depende do número de lados. Okay? Então, por exemplo, se a figura fosse um triângulo. Triângulo tem quantos lados? 3. Então vamos lá, 180 vezes 3 menos 2. Quanto é 3 menos 2? 1. 180 vezes 1 igual a 180. Então, isso aqui retorna para mim essa fórmulazinha de que o triângulo, a soma dos três ângulos, obrigatoriamente tem que ter 180 graus. Né? Por exemplo, se fosse um quadrado, então 180, quadradão, quadrilátero, né? 4 menos 2, quanto é 4 menos 2? 2. Então 180 vezes 2, que vai dar 360 graus. Então todo quadrilátero possui 360 graus. Okay? Então veja, tudo depende do número de lados. Okay? Tudo depende do número de lados. Okay? Então aqui o quadrilátero. Através dessa forma a gente tem uma derivação também. E isso agora só se refere, eu vou avançar aqui, para os polígonos regulares. Então deixar bem claro que é só para uma figura, né, regular. Então só para os polígonos regulares e a gente, deixa aqui destacado aqui, só para figuras regulares que a gente vai trabalhar essas fórmulas aqui, essas estão aí presentes aqui, que é calcular o ângulo interno. Então calcular o ângulo interno. Se você já tem a soma daquele polígono, é só dividir pelo número de lados. Então, por exemplo, o triângulo lá não era 180. Se eu quero saber o ângulo exatamente de um triângulo regular, que é um triângulo equilátero, então eu ia aqui, ó. Aí, né? A soma dos ângulos é o quanto? 180 e divido pelo número de lados, que é 3.
180 dividido por 3 é 60. Então cada ângulo vale 60. Se você recorda aí, é só voltar o vídeo aí um pouquinho, alguns minutinhos aí para trás, você vai ver justamente que o triângulo equilátero ele tem os ângulos de 60 graus. O quadrado, por exemplo, a gente não viu que o quadrilátero tem 360 graus, a soma dele, do quadrilátero, né? O quadrado é a única figura regular dos quadriláteros. Então vou dividir aqui, ó, 360 por 4 vai dar quanto? 90 graus cada ângulo. Então se a figura ela for regular, daquela quantidade de lado, você consegue encontrar os ângulos dessa forma aí. Ok? Vamos ver uns exemplos aí, praticar um pouquinho sobre isso. Ok? Vamos lá. Primeiro exemplo aí. Determinar x no caso abaixo. Então vamos ver. Essa figura aqui é um quadrilátero. Né? Ó, tem 1, 2, 3, 4 lados. Então se é um quadrilátero, a gente já viu que a soma de um quadrilátero é quanto? 360 graus. A gente acabou de calcular. 2 vezes a gente fez isso aí. Isso é a soma de um quadrilátero. Então, todo quadrilátero vai ter essa soma. Toda figura que possui 4 lados vai ter esse valor aí. Professor, preciso decorar esse valor? Não. Caso você esquecer na hora, é só você usar a fórmula soma dos ângulos internos e você vai encontrar lá numa boa. Então vamos lá, vamos calcular aí. Então a soma desses ângulos todinho, no caso x mais 90 mais 2x mais 60, tudo isso tem que dar 360 graus. Ok? Vamos lá. 90 mais 60 dá 150. Ok? Então 90 mais 60, 150. E x mais 2x, 3x. Eu vou ter 3x mais 150 igual a 360. Bom? E quanto é? 360, ó, tá positivo, vai para lá negativo. 360 menos 150, a gente vai ter o quê? 210. Então x vai ser igual a 210 que divide 3. Até 210 dividido por 3. 70 graus. Beleza? Então temos aí a resposta do valor de x, nesse caso. Então é só usar a fórmula, beleza? Lá que a gente tem. Vamos para a próxima figura. Pronto, ó, figura maravilhosa. Temos aqui um pentágono. Muito cuidado para não se confundir, porque aqui ele disse que era 105, 105. Aí você vai pensar que x vale tudo 105. Bom, primeiro você calcula a soma dos ângulos internos do pentágono, para ver se realmente isso bate. Vamos ver aí. Soma dos ângulos internos. Então vou ter 180, que multiplica 5 menos 2. Bom, quanto é 5 menos 2? 3, que multiplica 180, vai dar 540. Ok? Então, isso é a soma dos ângulos internos. Veja que temos 5 ângulos aqui. Se eu multiplicar, ó, fazer aqui uma ressalva aqui. Ó. Se eu multiplicar 105 vezes 5, você vai obter, né? 105 vezes 5, você vai obter 525. Veja que não bate com o valor que a gente tem aqui. Tem que ser 540. Ok? Então, esquece isso aqui. E vamos continuar calculando. Vamos descobrir o x. A soma de tudo é 540. A gente já viu que todos os ângulos não valem 105. Só esses dois que valem 105. Os outros têm um outro valor que a gente vai encontrar agora. X mais x mais 105 mais 105. Tudo isso é igual a 540, que é a soma dos ângulos de um pentágono. X mais x mais x, 3x. 105 mais 105, 210. Ok? 210 está positivo, vai para o outro lado o quê? Negativo. Daí eu vou ter 3x, que é igual, né, a 540 menos 210, que dá 330. Então x vai ser igual a 330 dividido por 3, que é igual a quanto? 110. Temos 110 graus. 110 graus para cada valor de x. Provando para a gente que o valor não é 105. Você ia cair na casquinha de banana. Beleza, galera? Pronto, galera. Vê só. Agora a gente vai chegar no momento do vídeo, né? Foi uma sugestão de um aluno que assistiu a aula anterior e
conversando comigo pelo WhatsApp, me sugeriu que colocasse no vídeo aí, nem que seja algumas questões, não só os exemplos, mas algumas questões no final do vídeo, dando um resumo aí de tudo que a gente viu na aula de hoje. E aí eu criei uma seção aí chamada de videocícios, né? Eu coloquei o cara aí, o bonequinho aí para vocês verem aí, que vai ser uns exercícios bacana para a gente trabalhar e sempre praticar. Okay? Então, o mesmo esquema que os exemplos, minha gente. Chegou nessa parte agora, chegou na questão, aí você pausa a questão, vai tentar resolver a questão, depois você retorna e vê a solução. Okay? Vamos lá, vamos ver a primeira questão aí. Então, nessa parte aí de videocícios, eu sempre vou trazer dois exercícios, tá bom? Então, sempre vou trazer duas questões para a gente trabalhar, né, no finzinho da aula. A gente trabalha sempre essas duas questões e depois eu posto na descrição do vídeo aqui uma lista de exercícios envolvendo esse conteúdo, ok? Então vai lá. O polígono regular convexo em que o número de lados é igual ao número de diagonais é o... Vamos ver, ele está querendo aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ele diz que o número de lado é o quê? Igual, ó. Então, o número de lados é igual ao número de diagonais. Se o número de lado é igual ao número de diagonais, ó, então n é igual a dn, eu vou direto para a fórmula. Então n no lugar de dn é igual a n, a fórmula dn é quem? N vezes n menos 3 sobre quem? Sobre 2. 2 está dividindo, vai para lá o quê? Multiplicando. Até 2 vezes n. 2n. É igual a n vezes n menos 3. Aí vem. Aqui é onde mora a dica do professor Rafael, né? Você pode pegar o n, multiplicar aqui e fazer a distributiva. Ó, tá n vezes n ao quadrado, n vezes menos 3n e tal, e vai trabalhar com uma equação de segundo grau. Ou você pode fazer o seguinte, não está tudo multiplicando? Eu tenho um n aqui e tenho um n aqui, então eu posso cortar esse n. Bom, matematicamente isso é possível. Okay? Porque se esse n está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E aí eu ia dividir n por n, que dá 1. Bom, aí só me restou o quê? 2 é igual a n menos 3. O 3 está negativo, vai para o outro lado o quê? Positivo. Quanto é 2 mais 3? 5. Então encontramos o valor de n. n vale 5. Como a pergunta é, o polígono regular convexo em que o número de lados é igual ao número de diagonais é o... Aí a gente já sabe aí, é o pentágono, porque possui 5 lados. Né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui o pentágono. Mais ou menos aí, mas essa seria a solução da questão. Beleza? Vamos para a próxima questão aí. Questão 2, né? Mesmo esquema que a anterior. Pausa o vídeo, vai lá, corre, pega teu caderno, tua caneta, anota, tira tuas conclusões, teus cálculos, comenta com os amigos aqui no chat que vai estar ao vivo aí, tira dúvida com a galera, né? Nos comentários do próprio vídeo também, vai tirando dúvida. Entre em contato aí comigo pelo WhatsApp também, né? E depois retorna no vídeo e vê a solução, ok? Então vai lá. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular é 2160. Então isso é a soma, é o SI. Então SI é igual a 2160. A questão deu pra gente. Determinar o número de diagonais que não passam pelo centro. Ó. Eu vou até mudar a cor desse marcador aqui. Ó. Deixa eu mudar a cor aqui do marca-texto. Vou colocar aqui vermelho, né? Porque ele quer saber o que? Não. Bom? Então ele quer saber o não. Então qual o número de diagonais que não passam pelo centro? Lá no exemplo anterior eu falei, o que é que a gente faz? A gente descobre o número total diagonal, depois descobre as que passam e subtrai o resultado. Bom, e aí a gente vai encontrar as que não passam pelo centro. Só que para isso ser possível, a gente precisa do valor de n. Então nossa busca vai ser encontrar o n. E onde é que a gente vai encontrar o n? Nessa fórmula aqui do SI. SI é o que? 180 vezes n menos 2. Tudo isso é igual a 2160. Ó, vou encontrar o n aqui. Ó. Beleza? Então vai lá. 180 está multiplicando, vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então 2160 dividido por 180. Nessa questão você também, se quiser fazer, você poderia. 180 vezes n, 180 vezes menos 2, iria fazer a operação e ia chegar no mesmo resultado. Mas eu gosto sempre de ensinar meus alunos o quê? Ganhar tempo.
Então dar esses pulos aí é sempre bom. Então 2160 dividido por 180 dá 12. Então n menos 2, isso é igual a 12. O 2 está negativo, é para o outro lado o que? Positivo. Quanto é 12 mais 2? 14. Aí eu tenho n igual a 14. Okay? Então encontrei n. Isso não é a solução ainda, porque a solução é o número de diagonais. Então vamos calcular. Diagonais totais. Então vamos calcular primeiro aí as totais. Beleza? Então dn vai ser igual a 14, que multiplica 14 menos 3 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. E 14 menos 3, 11. Quanto é 7 vezes 11? 77. Ok? E agora a gente vai calcular as que passam pelo centro, já que o polígono é par, que tem 14 lados. Então as que passam. Então dn é igual a 14 sobre 2. É 14 por 2, 7. Então eu tenho as totais, tenho as que passam. E agora eu quero as que não passam. Bom? As que não passam. As que não passam vai ser 77 menos 7. Para 77 menos 7, 70. E aí a gente chega à conclusão do vídeo exercício. Ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre áreas. Eu acredito, eu estou organizando direitinho, mas eu acredito que a gente vai trabalhar sobre a área de triângulos, né? Trabalhar um pouco sobre os triângulos, ok? Mas por enquanto a gente vai ficar por aqui, né? Vai ter aí uma lista de exercícios, um questionário. Eu ainda não sei a quantidade de questões. Eu sempre gosto de preparar o questionário quando finalizo o vídeo, né? Finalizo a aula. Mas vai ter uma quantidade boa para vocês trabalharem em relação aos polígonos, né? Trabalhar essa parte conceitual, ok? Para finalizar, né? O vídeo já está ficando longo. Vou pedir a vocês aí que comentem lá, façam os comentários das dúvidas de vocês, dê sugestões de novos conteúdos, né? Até sugestões aí para melhorar o vídeo, as nossas aulas, tudo direitinho. Né? Aproveito também para agradecer, obrigado pela atenção aí. Né? E também lembrar, né, que estou disponível aí nas redes sociais, tanto no meu Instagram, que possui várias dicas lá de matemática, né? Como também em diversos outros canais de comunicação. Meu WhatsApp é um deles aí, que você se aproxima, mas você pode se comunicar lá pelo meu site ou pelo meu e-mail. Ok? Então, galera, por hoje é só e vamos ficar por aqui. Valeu, muito obrigado. Até a próxima!